ver se aparece minha janela aqui. Então, vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar nós vamos falar do que a gente chama de marcha geral da química quantitativa e amostragem. O que é marcha geral, pessoal? São os procedimentos básicos utilizados quando se deseja fazer uma análise. Então, independente se é uma análise muito complexa ou se é uma análise simples, o que vai acontecer é que ela vai passar por esses processos, certo? Pessoal, eu vou fazer um teste aqui e aí vocês me falam se fica bom ou não. Porque aí eu fico com o chat aberto e vocês podem comentar alguma coisa. Vocês enxergam bem a projeção desse jeito, pessoal? Sim. Tá legível? Tá num tamanho bom? Porque dessa forma, pessoal, eu consigo enxergar o chat. Então, se vocês tiverem alguma dúvida à medida com que eu vou passando, ou se vocês quiserem fazer alguma colocação, eu consigo enxergar. Tudo bem? A única coisa é que a aula não fica no formato de projeção. Vocês veem aqui as ferramentas do meu PowerPoint e vê os slides laterais aqui. Algum problema com relação a isso? Algum problema ou não? Podemos fazer desse jeito? Então, tá bom. Bom, pessoal, então, falando da marcha, né, e da amostragem. Então, que a amostragem, ela já faz parte dessa marcha analítica, vamos dizer assim. Por quê? Porque lembra, tudo que a gente vai querer analisar, tudo que nós vamos querer fazer, depende da amostragem. Então, a amostragem, a amostra, na verdade, ela tem que representar o todo, para que realmente, quando eu fizer a análise, ela me indique qual é a condição de todo aquele todo que eu fiz a coleta. Então, aqui uma piadinha, né? Que aqui no laboratório nós não acreditamos em amostras estatísticas. Não é só um pouquinho de sangue que vai ser suficiente para provar se o senhor está doente ou não. Então, imagina que se nós fôssemos precisar para analisar algum analito de interesse no sangue, nós tivéssemos que extrair todo o sangue. Ou se num caminhão de cana que a gente vai coletar para determinar a qualidade da cana, se nós precisaríamos saber o teor de sacarose em todo o caminhão de cana, né, em toda a cana que está sendo transportada. Então, a amostragem, ela vem justamente para fazer análise em algo que representa o todo. E aí, o tratamento estatístico, ele vem também para confirmar e colaborar com relação a confirmar, na verdade, que aquela amostra que foi coletada, ela realmente representa aquele todo, certo? Então, quando a gente fala nas etapas da análise quantitativa, eu tenho a etapa da amostragem, a etapa da preparação de uma amostra analítica, eu tenho a etapa da dissolução, da remoção de interferentes, de medidas da amostra e dos resultados obtidos e apresentação de relatório. Que na aula passada a gente já falou um pouquinho, quando nós falamos da questão da certificação, e como que deve ser essa certificação e o que deve conter. E falamos também um pouquinho sobre esses preparos, né? Do que tem que acontecer com a minha amostra para que eu tenha garantia realmente que aquele resultado é verdadeiro. Então, aqui, alguns exemplos de procedimentos, né? Então,
A amostragem, ela depende do tamanho e da natureza física dessa amostra, certo? Então, por isso que eu também não tenho um plano de amostragem e eu não faço uma amostragem igual para qualquer tipo de amostra, porque vai depender do perfil da minha amostra. Preparação da amostra analítica é adequar ela para que ela possa ser feita análise. Redução do tamanho das partículas, mistura para homogeneização, secagem, determinação do peso ou do volume dessa amostra. Né? Então, aqui já começa uma etapa de preparação. Então, a amostragem foi coleta da amostra para eu poder realizar a análise. A preparação vai ser a adequação para que eu possa conduzir da melhor maneira aquele processo adequado, certo? Depois eu tenho o processo de dissolução da minha amostra. Esse processo de dissolução da amostra pode ser por aquecimento, fusão, uso de solvente ou até mesmo diluição, que também vai depender do tipo de amostra, que em alguns casos eu posso fazer uma simples diluição, ou em outros casos eu vou precisar aplicar um conceito chamado de abertura de amostra. Então, como as análises químicas que nós vamos conversar são análises em meio aquoso, então eu sempre no final, de alguma forma, esse meu analito ele vai ter que estar dissolvido em água ou diluído em água. Eu preciso também fazer uma remoção de interferentes quando há interferentes, né? Então, que dependendo do método que eu utilizo, eu posso querer determinar X, mas junto com o X acaba vindo Y, né? E aí, então, vou precisar de métodos para remover esses interferentes. Depois, a medidas da amostra, é basicamente o procedimento que vai ser realizado, então, se vai ter a necessidade de uma padronização, de uma calibração, para verificar se aquele método que eu estou utilizando, se realmente ele é adequado. Os resultados, então, muitas vezes, o que eu obtenho é um resultado, mas que não é o resultado final. Então, por exemplo, se eu faço uma determinação do volume de uma vidraria de laboratório, o que eu vou ter que fazer um cálculo, o que eu vou obter ali, por exemplo, é a massa da amostra, que não é o resultado que eu tenho que ter de acordo com o objetivo proposto, mas eu vou precisar fazer uma continha para chegar no valor do volume da vidraria, né? Então, muitas vezes, a leitura do volume que eu faço lá na bureta, a massa que eu peso na balança, a massa que eu peso na balança, não é o meu resultado final. Eu preciso trabalhar esse resultado parcial para chegar no resultado final, certo? E aí, depois, então, a apresentação do trabalho na forma de uma impressão ou arquivamento, mas que é uma forma que eu tenho que apresentar esse resultado de uma maneira mais organizada, que pode ser por meio de uma resposta num relatório, ou um relatório completo, ou um relatório mais simples, né? Então, que vai de encontro aí à necessidade e daquilo que foi solicitado na amostra. Então, quando a gente fala do tempo, pessoal, para eu fazer a amostragem, geralmente é 6% do tempo gasto de toda a análise, 61% é do preparo da amostra. Então, lembra que eu falei para vocês que pode ser diluição, que pode ser uma abertura de amostra, pode ser um processo de oxidação, e isso acaba consumindo mais da metade do tempo da minha análise química. Os tratamentos dos dados, a análise em si, e aqui volta para a amostragem, certo? Então, 61% é só na parte de preparo de amostra e 27% é de tratamento de dados. Então, pessoal, veja que é gasto um tempo bastante significativo da minha análise química só para o preparo de amostra. Por quê? Porque o preparo de amostra, pessoal, ele é muito importante e ele tem que ser feito de maneira bastante cuidadosa, porque se eu tiver algum erro ali naquele preparo de amostra, alguma perda do meu analito de interesse, ele vai refletir no meu resultado final. Então, quanto mais lentamente, quanto mais cuidadosa e quanto mais adequado for o método de dissolução ou de abertura de amostra,
a gente vai ter uma importância grande, né? Então, precisa ser realmente adequado para que a gente não tenha problemas no meu resultado final. Por quê? Porque uma pequena amostra que desapareça, ou que respingue, ou que não é transferida do Becker, vai refletir no resultado final, porque a gente vai estar tendo perdas ao longo do caminho. No caso aqui, comentando das boas práticas de laboratório, né? Mas pensando numa rotina normal, né? A perda, ela vai acarretar no meu resultado final, certo? E aí nós falamos de amostragem, né? Então, o que vem a ser a amostragem? A amostragem é um processo de coleta de uma pequena massa de um material cuja composição represente todo o material que está sendo amostrado. Aqui ele colocou coletar uma pequena massa, pessoal, mas depende, eu posso coletar líquido, né? Eu posso coletar sólido. Então, essa daqui é uma definição do Skug, mas que, na verdade, me permite fazer com que eu tenha amostras das mais variadas formas. O que tem que acontecer é que ele precisa representar o todo, né? Então, se a porção ensaiada ou analisada não for representativa do material de origem, não será possível relacionar o resultado analítico medido aquele no referencial original, né? Então, se a porção ensaiada não for representativa, não será possível relacionar. Então, por isso que a amostragem ela é uma etapa extremamente importante nesse processo da análise química. Na verdade, pessoal, todo o processo completo, ele é importante, né? Mas esses mais específicos, que a gente chama de pontos de controle, são importantes a gente observar, porque naquele ponto eu posso ter perda, ou eu posso ter ganho, dependendo do tipo de material. E, consequentemente, quando eu for escrever a resposta vai ser diferente daquilo do que eu espero. Então, aqui alguns exemplos. Nós temos ali um pote de sorvete, e o sorvete numa taça são amostras. Ou quando a gente vai na sorveteria e a moça que está atendendo, nas pazinhas, ela nos dá pequenas porções de sorvete. Por que ela dá aquelas pequenas porções? Que é para a gente fazer uma degustação. Porque aquela amostra que ela está nos dando representa o sorvete como um todo, certo? A garrafa térmica, uma amostra é o café. E depois aqui, pessoal, na retirada do sangue, e cada sangue que tem nesse tubinho, ele representa o meu todo de sangue que está circulando no corpo da moça, certo? Então, essas amostras, em função do todo, corresponde, então, à quantidade necessária, certo? Então, veja que tudo é amostra, são porções menores que representam aquele todo. Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Não? Nenhuma dúvida? Então, seguimos. Então, a gente diz, numa definição um pouco melhor, que a amostra é qualquer parte de uma população. E a amostragem é o processo de coleta de amostras de uma população, né? Então, eu tenho alguns órgãos específicos, então aqui nessa foto ele exemplifica isso. Então, quando é retirada uma pequena porção de sangue, ele está levando em consideração esse todo, e não esse todo, certo? Então, por isso que existem a necessidade de tomar muito cuidado com relação a isso, né? Então, sempre a amostra é a representação da população, é a representação do todo, e a amostragem é o procedimento, né, de como que essas amostras serão coletadas. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem laboratórios que trabalham com controle de qualidade, e o controle de qualidade, então, ele trabalha com amostras, né? Muitas vezes sem um plano de amostragem, mas com coletas aleatórias. Mas a maioria dos lugares hoje, eles possuem um plano, um planejamento ou um plano de coleta.
que lá está marcado que período que foi feita a primeira coleta, quando que deve ser a segunda, depois da segunda, quais os valores obtidos, e a terceira, quando que vai ser. Então, todo um acompanhamento desses processos de amostragem, né? Então, o IBGE, por exemplo, não sei se alguém participou já de algum censo. Alguém participou de algum censo? O censo, pessoal, ele faz por amostragem. A gente sabe que no Brasil tem aproximadamente 180 milhões de habitantes, e aí, claro que o pessoal do IBGE não chegou para cada um para saber se existiu ou não. Né? Ele faz uma estimativa para saber quantas pessoas. Então, faz uma amostragem para determinadas famílias, e aí, em função dos dados dessa família, ele acaba cruzando e apresentando, né, para verificar se não tem cruzamento dessas informações, né? Então, e na verdade para confirmar, né, que aquela família que ele entrevistou representa realmente o perfil do bairro, por exemplo, e representa o resultado específico, tá, dessa pesquisa que o rapaz está fazendo, certo? Então, o IBGE e um outro órgão chamado PNAD, que trabalham com essa pesquisa nacional por amostragem domiciliar. Então, vocês vão ver que vocês podem participar. Ai, desculpa, pessoal, me perdi. O IBGE faz essas amostras, né, e pode participar e representando um todo, né, acabei me perdendo aqui. Depois, um outro sistema de amostragem é o controle de qualidade de produtos em empresas e indústrias. Então, quem trabalha numa indústria já sabe como é o procedimento disso, né? Então, o controle de qualidade tanto de matéria-prima, como também de produto final. Laboratórios farmacêuticos, a eficácia das drogas, também processos de amostragem. Atividades de exame médicos, sangue, biópsia, também processos de amostragem, né? Aqui a figura ilustra um caso desse. E práticas de auditoria, que também é por amostragem, contábil, operacional, médica. Então, veja, pessoal, que em cada um desses itens existe um plano de amostragem. Então, quando no Brasil é feito o censo, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro o Instituto Brasileiro chama Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, eles têm um plano um planejamento para a coleta de dados do censo. Por quê? Porque o censo não acontece todos os anos, ele acontece de 10 em 10 anos. Então, nesses 10 anos, eles fazem esse planejamento, né? Na verdade, já tem um planejamento da coleta de 10 em 10 anos. Não sei se ficou confuso, pessoal. Tranquilo? Tranquilas as definições? Aí, aqui, uma exemplificação de uma análise de alumínio em água do mar. Então, fez em profundidades diferentes e encontrou concentrações também diferentes com esse comportamento. Aqui, análise de sódio e cálcio em solo, né? Então, também análise de sódio e análise de cálcio, né? Num mesmo ponto, né? Desse mesmo solo foram coletadas diferentes amostras. E aí, com relação a isso, eu ainda tenho as técnicas de amostragem, que a gente chama de amostragem probabilística, amostragem simples e amostragem sistemática e amostragem intencional. Então, a probabilística só é possível se o produto a ser amostrado tem uma quantidade definida e acessível, onde é retirado pequenas quantidades de amostras e obtém o que se denomina amostra de composição, né? Amostra simples, amostragem de um ou alguns pontos do lote que passa a representar o todo, né? Então, aí já são lugares específicos. E a amostragem sistemática,
a amostragem é realizada periodicamente em um ponto do processo, né? Então, que tudo isso, emitidos relatórios de qual hora, qual dia que foi feito aquele processo de amostragem. E a amostra intencional, que a amostragem é realizada em um ponto específico do processo, com um objetivo determinado. Então, por exemplo, quando a gente tem processos forenses, né, é necessário conhecer e saber exatamente onde vai coletar, né, e qual que é a intenção daquilo. Diferente tanto da amostra probabilística como casual, a probabilística principalmente, porque você, de algum ponto que contém a amostra, você pode fazer aquela coleta. De certa forma, a amostra simples também, né? E a sistemática também, embora ela vai ter um tempo definido para que ocorram essas coletas. Mas a amostra intencional não. A amostra intencional, ela já vai num lugar específico, seja para tirar uma dúvida ou seja para esclarecer alguma coisa, né? Então, já tem esse objetivo, certo? Então, o que, que acontece aqui nessa amostra intencional que eu exemplifiquei para vocês, que é no caso de questões jurídicas, né? Então, eu posso ter uma bala que ela, uma arma, né, de uma arma de fogo, que ela bateu numa parede. E aí, não se sabe quem atirou, nem de onde veio o tiro, então a perícia ela vai interferir nisso. E aí, por exemplo, se eles encontraram um lugar em que era possível a bala da arma ter, ter chegado, ou uma parede que a bala da arma bateu, ela deixou resíduos ali. Então, ele, por exemplo, né? Então, ele vai, e vamos pensar que é uma parede de concreto. Então, será que a pessoa, para saber se a bala bateu ou não naquela parede, ela precisa coletar em toda a parede? Ou mesmo que ela faça uma amostragem probabilística, será que ela vai pegar o ponto que vai ter a resposta para ela? A gente sabe que não. Então aí entra essa questão da amostra intencional, porque daí, por exemplo, no caso da bala de arma, também, continuando, se nós olharmos a parede e encontrar que ali tem um furo que possivelmente foi de uma bala, ele vai fazer uma amostragem do material daquele local, fazer a abertura e fazer a análise para ver se encontra o resíduo disso, certo? Professora, Oi, mas assim, ele é porque da arma sai aquela polvorinha, não é? Aquele isso, pozinho. Mas aí ele isso. vai coletando do chão as amostras? Ou não? Então, no caso, desculpa, no caso dessa amostra intencional, o ambiente ele é avaliado. Uhum. Então, aqui o exemplo que eu coloquei é que intencionalmente ele já foi na parede, porque ali na parede já tinha um buraco, e que se aquele buraco fosse de bala, ele teria que ter o resíduo de chumbo, por exemplo, Ah, entendi. certo? Certo. Então, com um propósito específico, não que os outros tipos de amostragem ele não tenha, né? Porque, Uhum. mas o que está acontecendo é que aqui ele está pegando uma amostra, tanto na probabilística como na simples e até mesmo na sistemática, ele tá obtendo a amostragem do todo. Aqui, na intencional, ele não quer a amostragem do todo, né? Ele não quer uma representação do todo, mas ele quer uma representação que possa responder para ele alguma pergunta local ali, exatamente daquele local, e não do todo. Se eu quisesse fazer uma amostragem probabilística, eu ia pegar essa parede e dividir em espaços diferentes e coletar amostras em diferentes espaços. Independente de eu ver que teve alguma perfuração na parede ou não, né? Ah, Mas aqui no caso, é intencional não, ele já foi naquela região da parede que tinha um orifício e que poderia ser uma bala de arma que bateu ali, entendi. que de certa forma está representando a minha amostra, mas é diferente da probabilística e simples, Uhum. certo? Certo. Fica claro? Fica. Uhum. É porque eu achei que eles coletavam a amostra do chão, que caía alguma pólvora do chão.
Não diretamente da parede. É que aqui eu acabei dando um exemplo só para vocês, né? Mas coleta do chão, sim. Né? Pode coletar no chão, pode coletar da mão de um possível suspeito, pode coletar de onde a perícia achar que é importante coletar, que não deixa de ser uma amostra intencional. Ok. Certo? Certo. Então, por trás da amostra, né, ou da coleta da amostra, ou da amostragem, existe o que a gente chama de plano de amostragem, que nele define o processo de amostragem, então, como que vai ser feita essa amostragem, considerando a qualidade que pretende atingir no seu produto. Né? Então, o plano de amostragem contém algumas diretrizes do como fazer o como fazer e de quanto em quanto amostras deverão ser coletadas. Né? Então, é o planejamento das amostras. Por que eu preciso ter um planejamento, pessoal? Porque nesse planejamento de amostra, eu tendo um planejamento de amostra adequado, ele vai permitir, vai me ajudar na organização do próprio laboratório, se a gente for pensar em laboratório, né? Porque daí eu sei exatamente que tal dia, tal dia, tal dia, haverá amostras para serem analisadas de um determinado analito. Né? Então, também permite aí uma organização melhor. Então, o plano de amostragem, ele é bem importante. E aí, o que tem nesse plano de amostragem, né? A definição do objetivo, que é o que será amostrado, a técnica de amostragem, então, que vai ser utilizada, a embalagem, a conservação, o transporte, que a gente vai ver que isso é super importante, a quantidade a ser amostrada, frequência da amostra, os parâmetros a serem analisados, os valores limite das concentrações do contaminantes a ser considerados, né? Porque também é nessa hora de coleta que, se esse material estiver na superfície, é você que vai decidir se ele vem ou não, né? Porque a gente precisa saber, ter uma ideia das concentrações. Aí, no plano de infraestrutura e segurança dos trabalhadores, e a equipe de profissionais que participarão da execução dessa etapa. Né? Então, aqui a gente consegue ter uma oficialização ou uma normatização de todos os envolvidos em um plano de amostra, né? Que veja que vai desde a parte da amostragem em si, da embalagem, da conservação do transporte e até então a formação dessa equipe e trazer a resposta do problema que foi dado. E aí, dependendo do tipo de coleta, os materiais podem sofrer pequenas variações. Então, os frascos de coleta, eles devem ser resistentes, de vidro, que se ele for transparente é borosilicato, e se ele for mais escuro, ele é de borosilicato de âmbar. E hoje ainda a gente tem algumas amostras que são de polietileno, certo? É um frasco normal. Ai, nunca vi esse frasco, pessoal, já viu? Porque esse vidro borosilicato âmbar é esses vidros escuros que a gente tem no laboratório que normalmente a gente usa para armazenar resíduo. Então, estão lembrados? E o de borosilicato normal, ele pode ser transparente, né? Então, é o mesmo tipo de vidro, só que é transparente. Então, aqui o vidro borosilicato, que é o V, e o vidro borosilicato âmbar é o VP, ou de plástico. Mas, dependendo do tipo de substância, o plástico não é bom para ser utilizado, né? Porque algumas substâncias reagem com esse tipo de plástico e, consequentemente, vai contaminar toda a minha amostra. Então, o meu frasco, ele tem que ser completamente inerte, né? Devem ser quimicamente inertes e permitir uma perfeita vedação. Ah, mas e só vazar? Mas se só vazar, pessoal, significa que micro-organismos entraram em contato com a sua amostra. Ah, mas o que muda? Pode mudar o estado de oxidação de um elemento, pode mudar a quantidade de oxigênio que está sendo dissolvido. Então, é preciso muito cuidado na escolha do método analítico a ser utilizado e ficar muito atento com relação à amostragem para que a gente não tenha nenhum problema de interferência. A preservação.
Por que a preservação, pessoal? Porque dificilmente o laboratório está do lado de onde você está fazendo a coleta. Em algumas empresas, no caso de uma usina, por exemplo, pode acontecer do laboratório ser do lado, né? Então, tem algumas usinas que o caminhão de cana-de-açúcar chega, é feita a amostragem, e onde é feita essa amostragem é exatamente do lado do laboratório, né? Mas não é sempre que acontece isso. O que acontece muitas vezes é que onde está sendo realizada a coleta é muito distante do laboratório que vai realizar a análise, né? Então, com isso, é preciso ter processos de preservação, que muitas vezes pode ser da adição de alguma substância conservante, ou simplesmente a preservação fazendo um acondicionamento adequado da minha amostra, né? Então, várias propostas e normas de preservação, mas como saber realmente se o produto a ser analisado após 1 semana ou 30 dias vai ter o mesmo resultado da análise inicial? Porque a gente sabe que por exemplo, no caso da água, que algumas águas elas contêm micro-organismos dentro. E esses micro-organismos, eles podem ser capazes de consumir o oxigênio ali presente. Então, se eu for fazer uma análise de oxigênio dissolvido, ou de DBO, ou de DQO, o valor já vai ser diferente. Então, algumas amostras, elas precisam ser analisadas imediatamente, e outras amostras, elas podem durar no máximo 30 dias. E, em alguns casos extremos, é adicionado uma quantidade de conservante, que é um sal comum, mas que em contato com a água, ele vai ter essa capacidade então, de conservação, certo? Depois, o conceito de estabilidade é, então, introduzido quando possível. 3 tipos principais são físicas, químicas e biológicas, né? Então, que essa estabilidade, ela pode ser adquirida. Física, um simples controle de temperatura. A química, como o caso que eu falei, da adição de algum tipo de conservante na amostra. E a estabilidade biológica é quando, por exemplo, eu retiro todos os micro-organismos presentes na minha amostra, seja por um processo de autoclave ou seja por um processo de aquecimento, certo? Então, aqui alguns exemplos de congelamento. Então, o congelamento, pessoal, é um princípio de cinética química que vocês começaram a estudar agora, né? Então, a gente sabe que, de uma maneira geral, o aumento da temperatura, ele favorece a velocidade das reações. Isso, de uma maneira geral. Então, quando eu falo da degradação de um alimento, da degradação de algum tipo de produto, por micro-organismos, né? Então, o feijão que você deixou em cima do fogão, o que acontece é que com o tempo ele vai degradar, né? E por que o que é esse degradar? Na verdade, é uma série de reações ali, né? Reações aeróbicas que liberam CO2 e água. Na verdade, gera algumas substâncias intermediárias, mas degrada, né? Por isso que tem um cheiro característico. E aí, por que eu coloco na geladeira? O que a geladeira faz, pessoal, com esse meu processo de degradação? Diminui a velocidade do processo. Diminui a velocidade do processo. Por que ele diminui a velocidade do processo? Porque, na verdade, ele está diminuindo a velocidade das reações que acontecem ali naquele todo. Certo? Então, o congelamento é um método de preservação que é indicado, então, para que a minha amostra possa suportar a distância ou a fila de análise de um determinado laboratório, certo? Não pode ser usado para determinação de DQO e DBO, bem como do teor de sólidos filtráveis e não filtráveis, porque o congelamento ele pode interferir nisso, né? Lembra dos processos de cristalização, então, e da quantidade de oxigênio dissolvido. Então, quando você congela a amostra, você está alterando todos esses parâmetros. E depois, os componentes dos resíduos em suspensão se alteram com o congelamento e posterior descongelamento.
né? Então, algumas substâncias, elas até mesmo não são estáveis nesse tipo de processo, né? Como é o caso de alguns tipos de sólido que ficam em suspensão. Olha aqui. Então, o congelamento, pessoal, que temperatura que vai chegar no congelamento? Qual é uma temperatura de congelamento? Alguém pode me dizer? 0 graus. 0 grau. Então, a preservação ela vai acontecer em ambientes ou em compartimentos que estão abaixo de 0 grau. Certo? Por isso que é congelamento. Então, o que ele vai fazer com a minha amostra? Se é uma amostra aquosa, como a gente tem falado, o que vai acontecer com ela? O que acontece com ela, pessoal? Vira sólida. Todo mundo concorda com isso? Porque, na verdade, o que a gente tem? Se as minhas amostras são aquosas, eu coloco elas sob congelamento, que a temperatura é abaixo de 0 grau, ela vai congelar. Mas, dependendo dos componentes que estão presentes, ela não congela. Porque daí ela não vai seguir um comportamento de água pura, mas ela vai seguir o comportamento de uma mistura aquosa. E aí, então, as coisas acabam mudando. E eu tenho a refrigeração, que o processo é o mesmo, é diminuir a velocidade para que eu diminua os processos de degradação. A única questão é que essa refrigeração ela acontece de 1 a 4 graus. E aí vai preservar, então, as características físicas, químicas e biológicas. É isso. Né? Então, de 1 a 4, ela também preserva, né? E, na verdade, acaba ajudando também nesse processo, né? Menos agressivo, vamos dizer assim, do que o processo de congelamento. E aí a dica que é recomendado para as amostras microbiológicas serem resfriadas de 2 a 10. O gelo pode ser rapidamente usado para resfriar amostras que pode ser até 4 graus Celsius, certo? Então, isso é algo específico de análises microbiológicas. Uma outra forma é a adição dos agentes químicos, né? Então, vai preservar, trazendo essa estabilidade, né? Então, dependendo da necessidade do grau de estabilização de amostra, adiciona. No entanto, não é possível recorrer às adições químicas em caso de determinados parâmetros biológicos, como é a DBO. Então, vocês estão vendo que a DBO é um dos parâmetros mais chatos, porque tudo pode interferir no valor de DBO. Contagem de micro-organismos em casos de ocorrência de interferências de análises químicas, certo? Então, basicamente, é a adição de substância dentro da minha amostra. E aí, pelo próprio comportamento dela, ela vai gerar preservação. O transporte, então, o transporte também realizado com cuidados, preferencialmente dentro de caixa térmica. Aí você fala assim, mas eu não tenho banho de gelo, eu não tenho aqueles compartimentos plásticos que a gente tem água, ou às vezes tem etanol, e no caso tem uns gels, né, uns géis que você coloca no freezer, ele congela, ele retém bastante o calor, né, ele resiste bastante ao calor, e aí, consequentemente, faz com que eu não tenha uma variação de temperatura, né, então, é possível aí fazer esse transporte utilizando as caixas térmicas. E aí, caso não seja possível o uso de caixa térmica, pode ser utilizado isopor, que o isopor é um isolante, certo? Então, super importante essa questão do transporte. Então, colocar os frascos na caixa de amostras de tal modo que fiquem firmes durante todo o transporte. No caso de usar o gelo para preservação, cuidar para que o frasco, ao final do transporte, não fique submerso na água formado pela fusão, que aumentaria o risco de contaminação.
né? Então, os frascos, eles têm que estar extremamente vedados, né, para que eu não tenha nenhum tipo de vazamento e também transportado adequadamente para que ele não tombe e acabe entrando água e diluindo a sua amostra, por exemplo. E aí, evitar a colocação de frascos de uma mesma amostra em caixas diferentes, né? Isso daí já passa por uma questão de organização. O tempo de detenção da amostra vai depender do tipo de parâmetro que vai ser analisado. Então, as técnicas de preservação podem reduzir a taxa de degradação do analito, mas não podem parar completamente. Então, ele altera esse processo de degradação. E aí, todos os analitos têm um prazo de validade que é determinado um tempo mínimo previsto entre a amostra e a análise. Então, essa informação, ela vem recorrentemente na embalagem do produto que você está sendo consumido. Então, pode dar uma olhada que a gente enxerga algumas coisas meio obscuras nos rótulos dos alimentos. Eita. E aí, quando eu falo na amostra, pessoal, lembra que nessa química analítica quantitativa que a gente está vendo, nós estamos falando só em amostras aquosas. Essas amostras aquosas, obviamente, elas estão no meio líquido, mas não significa que todas as amostras que estão ao nosso redor não podem se transformar em amostras aquosas. Então, eu posso muitas vezes ter uma simples abertura, uma simples dissolução. Então, se eu quero fazer uma análise de NaOH 0,1 mol por litro, eu não preciso fazer, vamos dizer assim, abertura de amostra, porque o que eu pegar de soda cáustica, de hidróxido de sódio, ele vai se dissolver na água. Diferentemente, se eu pegar uma amostra de solo, que ele está no estado sólido, então só colocar água e agitar vai ser diferente? Já até comentei com vocês na aula passada que não, né, que é necessário que se faça um tratamento adequado, né, para que até mesmo eu não tenha substâncias de interesse que possam se tornar interferentes, certo? Então, os procedimentos de preparo de amostra seguem a natureza, os procedimentos de preparo de amostra dependem da natureza da amostra. Os analitos a serem determinados é a sua concentração do método e da precisão e exatidão desejada, certo? Então, procedimentos de preparo de amostra de amostras dependem da natureza da amostra, dos analitos e serem conduzidos com uma concentração do método de análise e da previsão exata desejada. E aí vem a dúvida, né? Vou fazer o quê? Uma diluição? Uma decomposição por via seca? Análise direta? Agélio de extração? Decomposição por via úmida? Então, cada uma delas é uma coisa diferente, certo? Bom, pessoal, então, para a gente dar uma movimentada aqui, vocês podem procurar rapidamente a definição de diluição, de decomposição, de análise direta, extração e decomposição por via úmida. 5 minutinhos aí para vocês fazerem uma busca rápida sobre essas diferenças. Pode ser, pessoal? Já estão ocupados? Então, vamos lá, pessoal. Agora são 10h50. 20 horas, então, para vocês finalizarem essas definições. Eu vou deixar projetado aqui, que acho que é melhor para vocês. Pode ser até no Google, pessoal, para a gente... Quem quiser pegar na biblioteca virtual algum livro de analítica, pode pegar, mas é uma busca rápida no Google, aí também serve para a gente poder só verificar a diferença, porque muitas vezes a gente pensa que é a mesma coisa, e aí não é.
Vou deixar projetado. Dando certo aí, pessoal?
Prontinho, prof. Finalizaram, pessoal? Podemos começar, então? Hélida, você lê uma das definições? Sim, leio. Qualquer uma? Ou... Pode escolher. vou escolher a extração. Separação de uma ou mais componentes de uma mistura mediante solventes apropriados. Uhum. Chegou a encontrar algum exemplo? Não, Patrícia, não vi. Não? vi exemplo. Não. Tá. Alguém... Quem mais? Henrique? Fez, Henrique? Oi, Patrícia. Eu sou macheiro da análise direta. Tá. Pode ler um, então, por favor. Eu vou ler o da diluição. É um ato físico-químico de tornar uma solução menos concentrada em partículas de soluto através do aumento do solvente. Uhum. Certo. Alguém mais fez? Marcos? Decomposição por via seca. Posso falar, professor? Pode. Decomposição por via seca envolve o aquecimento da amostra em um forno tipo mufla na presença de ar a mais ou menos 400 e 800 graus, permitindo a destruição da matéria orgânica. Isso. Decomposição por via úmida, alguém fez? Alguém fez, pessoal, por via úmida? Não? Decomposição por via seca, pessoal, é isso mesmo que o João colocou, né? Então, no aquecimento, você degrada toda a sua amostra. No caso da decomposição por via úmida, pessoal, é a adição de alguma substância líquida, né? E que essa substância, de alguma forma, vai reagir com os componentes ali presentes e fazer com que sofra uma decomposição, certo? Então, é isso. A decomposição por via seca é o aquecimento, que pode ser uma pirólise, ou pode ser um processo de oxidação, mas que normalmente ele acontece com o aumento de temperatura. A decomposição por via úmida é a adição de um solvente que vai reagir com a minha amostra e fazer com que ela se destrua. A extração, você retira substâncias, né, por diferentes meios. Pode ser por uma filtração, pode ser pela adição de um solvente. Então, você adiciona o solvente, ele solubiliza aquele seu analito, e aí você, por um outro processo, você retira as duas fases, né?
A diluição é quando o que o Henrique leu da diluição é quando ele está muito concentrado e aí eu adiciono um solvente para diluir aquele meu soluto, que pode ser também. E pode ser também quando eu pego uma amostra sólida e aí adiciono água. E simplesmente ela se dissolve na água. Então, querendo ou não, eu fiz uma diluição, certo? Então, pessoal, essa questão do preparo de amostras são procedimentos simples para adequar a minha amostra para as etapas seguintes de análise. Lembra que nesse caso, a gente sempre vai fazer uma análise aquosa, né? E quando eu faço a decomposição por via úmida, essa decomposição, desculpa, por via seca, essa decomposição é uma forma para que eu possa, como vou dizer, para que eu possa tornar mais fácil, seja o processo de diluição ou seja um processo de decomposição por via úmida, por exemplo. Então, ele acaba sendo um pré-preparo de amostra. Tudo bem? Então, qualquer artigo científico, pessoal, que a gente pegar, acho que eu já comentei isso com vocês, por mais complexo que seja a técnica que está sendo utilizada, o que vai acontecer é que sempre a minha amostra vai passar por um processo de preparo. Ah, eu vou analisar a quantidade de mercúrio presente num peixe. Vou analisar a carne do peixe. Mas vou colocar isso lá, a carne do peixe lá no espectrofotômetro? Não, eu vou ter que pegar uma amostra, um pedacinho da pele do peixe, vou ter que fazer o preparo da amostra, cortar em pedacinhos e colocar num ácido, por exemplo. Ah, mas não vai destruir a amostra? Vai. Mas ele não vai destruir o mercúrio, que o mercúrio é o meu composto, é o meu elemento, né? É o meu analito de interesse. Certo? Ah, eu vou determinar a presença de oxigênio dissolvido na água do rio. Vou ter que fazer um preparo de amostras, né? Vou analisar a quantidade de ouro numa joia. Vou ter que fazer um preparo de amostra. Então, raramente, pessoal, eu não preciso fazer nenhum tipo de preparo. Raramente eu não preciso fazer nenhum tipo de pré-preparo, né? Porque normalmente a gente precisa adequar para as condições de análise que a gente vai utilizar. Lembrando que esse preparo tem que ser feito com muito cuidado, porque qualquer perda que eu tiver ali, eu vou trazer um prejuízo para o meu resultado final, né? Então, ele tem que ser bem cuidadoso, com boas práticas de laboratório, para que realmente o meu resultado final, ele seja o valor exato que eu desejo, certo? Então, nesse preparo de amostras, a minha amostra, eu posso ter adição de reagente, como a gente viu, eu posso ter a utilização de energia, e com isso romper a minha amostra, destruir a minha amostra, né? Se está ocorrendo uma reação, eu tenho o rompimento de ligações, e aí, com isso, eu posso ter a minha solução já com a minha solução de analito. Ou, em alguns casos, eu ainda preciso adicionar reagentes complementares para adequar a minha solução e aí, então, fazer a análise, certo? Então, a gente vai ver que o que difere o tipo de preparo de amostra é a técnica que eu utilizo para adequar a minha amostra para o que eu preciso, que é o preparo de soluções. Tudo bem, pessoal? E aí, existe ainda algumas técnicas preliminares, né, que normalmente a gente chama de procedimentos físicos, né, que são esses procedimentos físicos? Lavagem, secagem, moagem, peneiramento, refrigeração, agitação mecânica ou polimento, né? Então, eu quero analisar o alumínio de uma panela que eu uso há 20 anos, né? Só que a panela, ela tá opaca. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um polimento, eu tenho que fazer um aeramento para retirar aquela película opaca que é o óxido de alumínio, para chegar na camada que contém alumínio,
certo? Eu posso diminuir, então eu vou fazer uma análise de solo, ele veio em torrões graúdos. O que eu posso fazer é um processo de moagem ou um processo de diminuição de tamanho de partícula, que às vezes não precisa de uma moagem, mas o próprio pilão e pistilo, né? Então, eles têm, são algumas etapas que podem ser feitas nessa questão de preparo de amostra. Então, a lavagem, lembra que eu estou fazendo uma análise quantitativa, então eu tenho que tomar muito cuidado para não perder o meu analito de interesse. Então, acho que vocês já devem ter ouvido aquele ditado, na hora de lavar o bebê e for jogar água fora, em vez de você jogar água, você joga o bebê? Já ouviram essa frase? Né? Então, eu utilizo aqui a lavagem, mas com muito cuidado para não perder, às vezes, o analito de interesse, né? Porque, normalmente, no caso aqui, ele exemplifica com amostra como raízes, folhas e frutos, né? Então, que passa por uma lavagem de água, justamente porque ele pode ter poeira ou ele pode ter alguns tipos de resíduo. Mas se eu for fazer uma análise de óleo essencial da folha, por exemplo, eu não posso lavar essa folha. Porque se eu utilizar algum tipo de solução, pode ser que eu retire o óleo presente nessa folha, né? E aí eu acabo jogando fora o que me interessa. Então, algumas amostras eu posso fazer uma lavagem normal, né? Então, eu trabalhei num projeto de pesquisa que analisava a raiz, e simplesmente eles pegavam a planta, lavava a raiz como se estivesse lavando o cabelo, né? Então, colocava um produtinho lá, uma soluçãozinha de detergente, esfregava uma raiz na outra, enxaguava bem e deixava secar no ar, né? Algumas folhas, a mesma coisa, certo? Então, de acordo com o tipo de parte, aqui no caso de uma planta, a gente precisa ter uma lavagem extremamente cuidadosa. Em alguns casos, utiliza uma solução de detergente neutro, bem diluído, e depois sempre água deionizada, né? Então, sempre no final, água deionizada. E o procedimento deve ser rápido, sempre tomando cuidado para não fazer a lixiviação, que é justamente essa retirada de um possível analito que seja do nosso interesse. A secagem, dependendo do tipo de material também, eu preciso tomar cuidado com essa secagem, porque se é para secar de água, pessoal, a temperatura um pouco acima de 100 graus é suficiente. Materiais biológicos. A secagem de materiais biológicos, pessoal, é em média realizada de 60 a 65 graus. Alguém sabe por que é feita nessa temperatura? Por que material biológico eu não posso secar a 100 graus? Alguém tem ideia? Alguém tem ideia, pessoal? Por que eu não posso secar acima de 100 graus? Para não danificar o material? Isso, porque até 65 graus, o material biológico, a maioria deles, né? Pode ter alguns que são mais sensíveis. Mas porque acima de 65 graus você degrada toda a matéria orgânica biológica. E aí o que vai sobrar? Carvão, né? Ah, mas e aí como que faz para secar? Eu posso utilizar o que a gente chama de estufa com circulação forçada de ar. Então, ela faz um vento dentro da estufa e aí ajuda a secar. Ou então eu seco o pessoal numa estufa a vácuo, né? Então, é um sisteminha fechado, uma estufa com um sistema bem fechado, e aí eu aplico o vácuo dentro. E aí, consequentemente, então, a água ela evapora numa temperatura mais baixa que 100 graus. Então, essa é uma prática bastante comum de fazer uma secagem rápida ou simplesmente utilizar essa estufa de circulação, né? E no caso, quando eu estou fazendo uma secagem de minerais, de silicatos, eu posso utilizar, se for para secar a água, eu posso utilizar a temperatura um pouco acima de 100 graus, mas eu não tenho problema com ele, né? Porque eles são bastante estáveis. Então, eu posso
levar até temperaturas a menos de 1000 graus, né? Então, vai depender aí da disponibilidade de equipamento, de tempo e, claro, da minha própria amostra, né? Vegetal, aqui ele coloca observação, que vegetal, pessoal, é uma amostra muito comum, né? Porque eu posso determinar se a amostra tem metais, eu posso determinar se tem metal na folha, tem na raiz, posso determinar praguicida, posso fazer o que eu quiser com vegetal, mas ele é matéria orgânica sensível. Então, normalmente, quando se faz uma secagem de vegetal em estufa, a gente normalmente coloca um papel por cima. Algodão eu nunca vi, né? Mas coloca papel. E aí isso ajuda a proteger também a folha, principalmente se for uma estufa com circulação forçada de ar. Porque nessa secagem ela também pode perder algumas substâncias. Então, é claro que para cada tipo de amostra a gente vai ter que definir certinho de acordo com as características dela, né? Algumas vezes eu posso utilizar o forno, né, como eu falei para vocês, para temperaturas mais baixas. Posso utilizar um forno de micro-ondas, que é possível utilizar, mas lembra que eu preciso tomar cuidado com o tipo de material que está sendo utilizado, né? Então, se eu for secar matéria orgânica aqui no micro-ondas, não pode ser muito tempo, porque senão ele vai queimar, né? Porque lembra que matéria orgânica não pode ser acima de 100 graus, então é muito pouco tempo. E depois o processo que a gente chama de liofilização, que eu preciso ter um equipamentinho, né? Normalmente isso a gente faz para pequenas amostras, que ele vai remover a água por um processo de sublimação. Então é um sisteminha simples que eu aplico um vácuo e aí ele remove essa água. Então a minha substância ela fica desidratada. Então o aspecto dela seco é diferente quando ela é seco em estufa e quando ela é seco num liofilizador. Até mesmo porque a amostra, ela é armazenada em pacotinhos lacrados e fechados e que não tem nenhum ar em contato, justamente para garantir as propriedades, né, e garantir a característica da substância. Então, o processo de liofilização é um processo bastante utilizado, principalmente envolvendo micro-organismos, né, porque eu consigo secar sem atingir altas temperaturas. Então, normalmente, laboratórios de microbiologia têm esse tipo de equipamento. Depois, o processo de moagem. Então, é uma forma de homogeneizar a minha amostra, que isso serve para tudo, né? Serve para quando eu for fazer uma diluição, que ela vai estar com partículas menores, ou se eu for fazer uma abertura de amostra por via úmida, que eu vou adicionar algum líquido. Então, se ela tiver num tamanho de partícula menor, ele também favorece o processo reacional, né? Então, a superfície de contato, ela vai favorecer. Então, a moagem, né, pessoal? O objetivo é diminuir o tamanho de partícula. Pode ser utilizado desde um almofarize pistilo até por moinhos, por os mais variados tipos de moinhos, que nós temos moinho de bola, moinho de faca. Todo mundo tem um moinho de faca em casa, pessoal? Quem que é um moinho de faca? Alguém tem moinho de faca em casa, pessoal? Eu acredito que todo mundo tenha. Alguém tem ideia que moinho é esse que eu tô falando que tem na sua cozinha? Que moinho é esse, pessoal? O moinho, pessoal, é um liquidificador. O liquidificador, ele é um moinho de faca. Como que é um moinho de faca? Ué, ele não moe, ele não tritura, né? E por que faca? Porque ele não tem a hélice no fundo? Então, o princípio de funcionamento do moinho de faca é exatamente igual ao funcionamento do liquidificador. A gente está triturando, diminuindo o tamanho da partícula, certo? Então, acredito que todo mundo deve ter um liquidificador em casa, certo? Posso ter esse de faca, mas eu também tenho de bola, que a gente chama,
que é um sistema em que ele tem bolas, e aí, à medida com que cai a amostra, essa bola vai triturar. Dependendo do tamanho da partícula que você quer, você pode aproximar ou você pode afastar essas bolas, né, para que ele tenha granulometrias diferentes, tamanhos de partículas diferentes, né. Então, aqui ocorre basicamente pelo choque entre as amostras e o material que compõe o moinho, que pode ser bola, faca, logo é uma grande fonte de contaminação, né, porque a força com que ele bate dentro desse instrumento, ele acaba deixando resíduos, e às vezes é difícil a gente tirar, né, então você já deixou parte da sua amostra no processo. Então, pode ser promovido por esmagamento entre duas superfícies, fricção contra uma superfície, alteração e fragilização da própria estrutura. Pode ser classificado como uma moagem grosseira, no caso, o liquidificador, né? Que é empregada como uma pré-moagem de 5 milímetros, uma fina de 6 micrômetros ou extra fina, que é menos de, fina, 63 micrômetros, e extra fina, menor que 63 micrômetros. Né? Então, existe uma grande evolução aí de moinhos. Né? Então, aqui, ó, moinho forma grosseira, o próprio liquidificador, então, não é difícil a gente encontrar um liquidificador em laboratório, né? Porque ele está exercendo o papel ali de moedor. O moinho de almofariz e pichilo, né? Então, tem aqui, esse daqui ainda é bonito, né? O nosso é tudo branco, e aí, com o pistilo aqui em cima, a gente vai triturando. Depois aqui, um moinho de bola, um moinho que eu posso ter moinho de bola, posso ter moinho vibracional, moinho de jato de ar, moinho criogênico. O que vem a ser o moinho criogênico? É aquele que você congela a sua amostra, ela fica bem sólida, e aí isso facilita a trituração dela, né? Então, também é possível utilizar um moinho criogênico. Aí ele tem o exemplo aqui. Né? Então, você congela numa temperatura super baixa, que é a temperatura do nitrogênio de menos 196 e da cetona de menos 78, porque daí a amostra fica super dura. E aí, então, ele vai para o triturador, aqui ele coloca que é utilizado para materiais com baixo ponto de fusão que possam obstruir outros equipamentos. Pode ser gordura, graxa, parte de planta resistente, substâncias sensíveis à oxidação, substância que pode perder o aroma, né? Então, que isso acaba facilitando o processo, pela baixa temperatura e também pela possibilidade de não destruir a minha amostra, certo? Aqui ele coloca a característica de alguns minerais e a dureza deles, então com isso você também pode adequar o como que você vai fazer o processo de trituração, né, então aqui os graus de dureza de 1 a 2, sendo o diamante o mais duro, vamos dizer assim, e aí você precisa adequar o tipo de equipamento que você vai utilizar para poder promover um processo de trituração aqui, né. Então, a resistência à abrasão do material do equipamento deve ser maior do que o grau de dureza do próprio material, porque senão não vai acontecer, né? Os minerais em gerais apresentam alto grau de dureza, que isso é uma característica desses elementos. E aí, equipamentos desgastados propiciam maiores riscos, né? Então, claro que quanto mais usa, quanto mais duro é o material, mais desgaste você vai ter do seu moedor, né? E mais contaminação você pode ter nele também. Aqui, a separação de compostos de amostras sólidas, como a Hélida comentou, é um processo de extração, que eu posso utilizar tanto uma extração sólida como uma extração líquida. Né? Então, aqui ele coloca extração de espécies inorgânicas em amostras sólidas, inorgânicas, por exemplo. Então, eu posso fazer, por exemplo, falando de novo, uma diluição fracionada. Então, com diferentes tipos de solvente,
eu vou alterando, eu vou retirando os analitos dessa amostra. Aí você fala assim, mas não pode vir mais de um analito? Pode. Vai depender da afinidade que a substância que está na sua amostra tem com o solvente que você está utilizando, né? Então, vai separar, mas a gente precisa ter o método adequado. Depois, lixiviação de compostos de elementos metálicos solúveis presentes em sólidos inorgânicos, né? Que eu não sei se vocês já viram garimpo, pessoal. Antigamente, como era garimpo, eles lavam o morro, né? Então, eles encontram uma mina e o garimpo ilegal, ele é feito com água. Tanto que depois que aquele garimpo acaba, pessoal, o local ele está completamente destruído, porque o impacto ambiental é muito grande do processo ilegal que eles utilizam, e também por serem acampamentos sem nenhum saneamento básico, né? Então, nesses processos são de lixiviação. Então, com bombas de água, eles passam um jato na parede e aí isso vai desmoronando. E aí, no caso, se tiver ouro, como a densidade é diferente, o ouro ele não vai correr junto com o fluxo da água. E aí as pessoas ficam analisando aquilo que está saindo, aquela água, para ver se não tem nenhuma pedra de ouro, né? Então, é um processo clássico de lixiviação, né? E outras técnicas simples, né? A própria filtração, materiais que estiverem em suspensão e que não é do meu interesse, eu posso promover um processo de filtração e aí obter um subproduto límpido, por exemplo. E depois, então, tudo isso daqui, pessoal, é extração. Então, nesses casos, eu não estou destruindo a composição do meu material. O que eu estou extraindo, se eu estou extraindo mercúrio, eu estou obtendo mercúrio. Se eu estou extraindo, sei lá, sílica, eu estou obtendo sílica, certo? Então, esses tratamentos preliminares, eles são tratamentos físicos. Eu não tenho nenhum tratamento químico, porque, veja, a lavagem é o processo de secagem, é o processo de moagem, é o processo de moagem de novo, moagem e pureza, né? Vamos dizer assim, né? Então, em todos esses casos, a gente não tem, desculpa, pessoal, separação aqui, tanto a extração como a lixiviação, também a gente não altera a composição, e muito menos na filtração, certo? Bom, e aí, com isso, eu tenho outras formas eu tenho outras sequências de preparo de amostra. Essas que eu mostrei para vocês, que basicamente são tratamentos físicos, pessoal, a gente chama de pré-tratamento. E aí, depois, os outros tratamentos são tratamentos mesmo, né? Então, que se baseiam essas seguintes em processos químicos, onde eu tenho a destruição da minha amostra. Ah, mas eu tenho a destruição da amostra, mas sem perder o analito, certo? Então, a maioria das técnicas usadas na determinação de elementos em amostras orgânicas e inorgânicas requer que a amostra esteja na forma de uma solução aquosa, que esse é o objetivo do nosso curso. Talvez quem for seguir a carreira acadêmica e for fazer um mestrado ou um doutorado na área de química analítica, vai fazer a disciplina de química analítica avançada. E aí, essa disciplina de química analítica avançada é tudo em meio não aquoso. E claro que vai mudar todo o comportamento, certo? Porque mudou a constante dielétrica do solvente, e aí o comportamento é totalmente outro, certo? Então, o que o cloreto de sódio sofre uma dissociação no meio aquoso, né? Eu tenho a separação de sódio e cloro, se ele está no meio de clorofórmio ou no meio de etanol, ele não vai acontecer isso. Então, consequentemente, ele não vai nem se dissolver, né? Porque depende, então, do tipo de solvente. Então, no nosso caso, sempre a gente vai trabalhar com meio aquoso. Não tem problema, Natália. Eu soube da apresentação do projeto. Depois a gente conversa.
Bom, mas bem-vinda. Então, vem aí a questão da decomposição e da solubilização da amostra, né? Então, a gente vai precisar adequar para que ela fique no meio aquoso. Algumas vantagens disso, algumas vantagens nisso, né? As amostras na forma de solução são mais versáteis do que na amostra de sólidos, que a maioria das notas técnicas são dessa forma. As curvas analíticas de calibração podem ser feitas com solução padrão de fácil preparo. Dissoluções são simples e separações de conteúdos com ou sem pré-concentração também é possível. Então, pessoal, fazer análise química em meio aquoso é a melhor coisa que a gente pode ter, né? Porque realmente ela se encaixa em muitas das metodologias utilizadas. Então, qual o parâmetro que eu vou utilizar para fazer a escolha do método de decomposição, né? Porque a gente chama de abertura de amostra, né? Que é trazer o meu analito de interesse para um meio aquoso. Então, que parâmetro de escolha são esses? A amostra, o tipo de amostra, claro, o tipo de elemento em composto que vai ser determinado, as faixas de concentração existente, o tipo, a composição e homogeneidade da amostra, a quantidade de amostra disponível, a quantidade de amostra necessária para aquela determinação. Veja que essas duas quantidades são coisas diferentes. Então, quantidade de amostra disponível para análise, quantidade de amostra necessária para determinação. Porque não adianta eu ter um volume de amostra de 10 ml e a minha determinação precisa de 25, né? E os requisitos especiais de local de análise e controle de produção, porque lembra que é análise quantitativa, então eu não posso ter perda de nenhum tipo de material. E aí vem, né? Escolha do método de pré-tratamento vai depender das considerações. Se a solução obtida é compatível com o método de determinação, o que a gente chama das exigências metrológicas, então, que é a própria característica da amostra mesmo, em termos de granulometria, de solubilidade, as calibrações exigidas de temperatura, balão volumétrico, a homogeneidade, que é o quão uniforme é aquela amostra, e a repetibilidade, certo? E, claro, que a gente tem aspectos restritivos também, que é o custo, o tempo disponível, o espaço físico e também a competência do analista, certo? Então, essas são algumas considerações que a gente tem que verificar e pensar para que a nossa análise seja boa, né? Então, que aquele resultado que a gente obteve realmente demonstre o que é a análise. E aí a gente vem para as técnicas de abertura e as técnicas de adequação, que é a técnica de via úmida e a técnica de via seca, que na úmida a gente usa ácidos, diferentes tipos de ácidos, ácidos puros ou misturas de ácidos, e também substâncias oxidantes, porque o objetivo é oxidar e trazer esse meu analito para o meio aquoso. E por via seca, que pode ser a incineração à pressão atmosférica, a incineração a vácuo, que a gente chama de pirólise, e a fusão, né, que é transformar ela em líquida. Essa incineração a vácuo, pessoal, é um processo que a gente chama de pirólise. O que difere? Quando eu promovo a queima de um material, ele combina com o oxigênio que está no ar. E aí ele vai ter uma reação que a gente chama de reação de combustão. E quando eu falo de pirólise, pessoal, é uma queima sem a presença de oxigênio, por isso que aqui está vácuo. Então, o oxigênio, ele não vai ter a capacidade de reagir com aquele meu analito para gerar CO2 e água, certo? Então, eu promovo uma quebra, uma decomposição diferente quando eu faço uma incineração a vácuo e quando eu faço uma incineração à pressão atmosférica, que isso daqui nada mais é que falar que eu coloquei fogo no meu material, certo? E aí vem, qual é o tipo de preparação que eu vou fazer? Via seca ou via úmida? É isso daqui a gente conversa na próxima aula,
Certo, pessoal? Então, a gente viu toda a parte de pré-preparo da amostra, e aí na aula que vem a gente fala de preparação de amostras utilizando as técnicas químicas, que é a via seca e a via úmida. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Porque é bem cansativinho essa parte mesmo. Alguma dúvida com relação a ela? Não? Podemos encerrar, então, essa projeção? Pessoal, eu não sei, eu montei o aprender, finalizei o aprender agora de pouco, e aí eu coloquei uma atividade. Uma atividade, pessoal, que chama mapa conceitual. Vocês já fizeram algum mapa conceitual? Sim, não? Já trabalharam, pessoal, com mapa conceitual? Não? Pessoal, o mapa conceitual é como se, nem comigo, na Química Geral 2? Acho que não, né? O mapa conceitual, ele é um mapa. Na verdade, os estudiosos de mapa conceitual não podem ouvir o que eu vou falar para vocês, mas é como se a gente fizesse um fluxograma. E nesse fluxograma, com palavras ligadas. Então, eu já disponibilizei no Aprender, pessoal, que eu gostaria que vocês fizessem um mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? É um esquema que envolve todos os assuntos de uma proposta. Então, por exemplo, a minha proposta é que vocês façam um mapa conceitual com a palavra análise química. Então, o que está envolvido numa análise química? Alguém pode me falar? O que está envolvido numa análise química? O que está envolvido, pessoal? Primeiro a separação da amostra, né, professor? Está envolvido que a gente já falou de separação de amostra, está envolvido soluções, está envolvido uma amostra que ela pode ser uma microanálise, está envolvido preparações, como a Hélida colocou, está envolvido métodos de análise. Então, está envolvido muitas coisas. E é isso que vocês vão fazer, um fluxograma. Eu já disponibilizei lá no Aprender para vocês. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Então, vocês enxergam aí o Aprender? Enxergam, pessoal? Alguém fala no Viva Voz, por favor? Que eu não... Sim? Sim. Tá. Sim, professor. Então, o que a gente tem? Coloquei aqui as nossas aulas da semana passada, o que nós conversamos, o link, né, da aula do Meet e a aula gravada. Aí, hoje, essa primeira parte da marcha analítica, o link da aula e vou disponibilizar a aula. E coloquei aqui a atividade 1, que é o mapa conceitual. Então, para ajudar vocês, eu coloquei um artigo sobre o que é mapa conceitual, os principais conceitos, né, os conceitos principais que envolvem o mapa conceitual, e coloquei exemplo, que eu vou abrir aqui e eu vou ver se eu consigo projetar também. Então, vou parar essa e vou abrir outra. Tem uma lista de exercícios que você abriu também, né, professor? Tem, eu vou chegar nela. Só um minutinho. Então, aqui, deixa eu ver se é esse que vai abrir. Então, aqui, pessoal, tem alguns exemplos de mapas conceituais. Então, olha aqui. Todo mundo enxerga esse mapa conceitual lindo?
Sim, que sim, mais desanimado, com um mapa conceitual tão bonito como esse. Não desceu, professor. Oi? Não desceu o slide. Não está aparecendo o mapa conceitual? Não, só tá escrito mapa conceitual, a gente não tá vendo o mapa. E agora? Ainda não. Ah, jura? Tá só a capa, agora apareceu. Agora sim, professor. Apareceu? Apareceu. Uhum. Então, aqui, pessoal, tem um mapa, um exemplo de mapa conceitual. Qual que é as palavras-chave? Orgânica, inorgânica, físico-química e analítica. Deixa eu aumentar aqui. Então, aqui, pessoal, era um mapa conceitual para verificar tudo que está envolvido com essas grandes áreas da química. Então, na química orgânica, está envolvido bioquímica, farmácia, está envolvido educação também. Aí, na educação, está envolvido didática, pedagogia. Na bioquímica, está envolvido biologia molecular, microbiologia e a própria biologia. Em todas essas 4, né, porque tá vendo que tem esse bloco aqui que une os 4, tem a parte da estrutura da matéria, química quântica, química nuclear e medicina. Tem também pesquisa. Aqui eu acabei falando da educação, mas ela é referente a todos o quadrado que envolve esses 4. Veja que a bioquímica, ela está ligada só à química orgânica, certo? Aí, olha, a analítica, ela está relacionada à identificação, e ela está relacionada, então, está relacionada à identificação, e a gente fala em química qualitativa, ou a quantificação, que é a química quantitativa, ou a investigação, que é a química forense. Então, veja, desses 4 aqui, olha, está relacionado química ambiental, química verde, química industrial, que se conversam, e assim sucessivamente, né? Aqui um outro exemplo, que acho que é igual ao primeiro, que a primeira coisa era a química. Que, nesse caso, pessoal, ela tem palavras que ligam, que isso pode ajudar na construção, né? Que deixa de ser um fluxograma. Então, é isso que eu gostaria, que eu quero que vocês façam com a palavra análise química. E aí, tudo que está envolvido com análise química, coisas que a gente já viu e coisas que a gente não viu. Aí você fala assim, mas como que eu vou fazer isso? Pessoal, vocês podem fazer isso na mão, ou fazer num arquivo do PowerPoint como esse, ou vocês podem procurar na internet, pessoal, que tem sites de programinhas livres que fazem mapas conceituais. Que eu não disponibilizei para vocês, mas eu posso procurar e disponibilizar para vocês, mas, na verdade, vocês também podem fazer essa busca, e que é muito fácil de fazer, né? Que, na verdade, é juntar esses conectores, certo? Eu deixei essa atividade aberta, ela está disponível a partir de hoje, e hoje é dia 20, pessoal, ela está aberta até o dia 30. Então, vocês têm 10 dias para fazer essa atividade. Tudo bem? Dá para fazer no Word também, né? Coloca um quadradinho e aí vai puxando setinha. Isso, dá sim. Aí vocês utilizam a ferramenta que vocês quiserem. Pode falar, Hélida. É que lá está escrito que a apresentação será na forma de pitch? Então, vocês têm que fazer a apresentação, né? Vocês têm que montar o mapa, e aí depois, pessoal, apresentar isso com um videozinho de até 3 minutos. Tudo bem? Certo. Se a gente tivesse presencial, vocês fariam oralmente na sala. Mas como a gente está no remoto, acho que compensa a gente fazer esse vídeo. Na verdade, a primeira experiência que eu tive desse tipo de atividade foi a apresentação oral em sala,
E na segunda vez, já foi a produção de um vídeo. Simples, de 3, no máximo, na verdade, de 2 a 3 minutos. Então é para gravar um É vídeo. para gravar O vídeo não é Isso. Ah, tá. Tá bom. Então, são duas coisas. Elaborar o mapa conceitual e aí apresentar um vídeo explicando o mapa conceitual de vocês. Porque, embora o tema seja igual, pessoal, eu, né, vou assistir o vídeo, mas eu posso disponibilizar os vídeos, vocês vão ver que as abordagens são diferentes. Então, por isso que fica bem bacana. Porque cada um tem um olhar diferente. Certo? E aí vem e posta aqui. Como eu vou mudar aqui, eu vou colocar como trabalho orientado, porque daí vocês podem postar o arquivo do mapa conceitual e o arquivo do vídeo. Se o vídeo ficar muito grande, o pessoal pode postar o link. Sobe ele para o YouTube e apresenta o link. Fica claro, pessoal? Alguma dúvida? Não, nenhuma. Tá. E aí, se vocês tiverem, eu vou resolvendo à medida com que vocês vão fazendo. Aí, pessoal, eu coloquei um outro rótulo aqui, que chama, que na verdade está na minha visão, eu vou colocar na visão de vocês, que daí vocês não enxergam meus rascunhos. Eu coloquei aqui atividades transversais. Então, o que são atividades transversais? São atividades que eu vou colocando aqui para vocês irem fazendo, pessoal, no ritmo de vocês, né? Então, uma coisa que passa pela química analítica quantitativa são soluções, que a gente viu que é tudo aquoso, com concentração. Então, sempre quando eu falo em quantidade, não adianta eu falar assim, essa solução tem 5 gramas. 5 gramas em 1 litro, 5 gramas em 100 ml. Então, lembra que eu sempre vou ter o resultado em concentração. Então, eu fiz uma lista, na verdade, é uma lista de 23 exercícios. E que vocês vão fazendo aí ao longo de um mês. Então, por isso que eu deixei ela aberta por bastante tempo. E abri um diário de bordo. Esse diário de bordo, pessoal, vocês vão anotando. Tal dia, resolvi o exercício 3 e 4. Tal dia, consegui fazer o exercício 6 e 7. Então, vocês vão fazer um diário e eu vou acompanhando como que está o andamento dessa lista. Então, não vou cobrar de vocês, não vou exigir, mas eu vou acompanhar como que vocês estão fazendo. Eu sei que na disciplina de Quali, vocês já tiveram uma boa revisão sobre unidades de concentração e preparo de solução. Então, aqui ele vai permear no nosso bimestre. Então, vocês vão fazer para vocês, né? Para saber para relembrar alguns conceitos e para alguma coisa que tenha passado, vocês realmente fixem, certo? Então, e aí toda vez que vocês trabalharem, estava sem fazer nada sábado à noite. Aí vou fazer 2 exercícios da lista. Aí você vai lá e coloca, sábado vai ser dia 22. Então, 22 de agosto, realização dos exercícios 1 e 2. Aí, no domingo, também você estava lá, falou assim, vou fazer um pouco da lista. Dia 23, exercícios de 3 a 10. Então, só para a gente ver como que vocês estão fazendo essa lista. Não precisa me entregar. Na verdade, se alguém abriu, eu não sei se ela está com o gabarito, mas eu forneço o gabarito para vocês. E aí, vocês vão fazendo aí ao longo desses 30 dias e anotando. Se quiser fazer no último dia, não tem problema nenhum, né? Só que você vai ter que fazer todos os exercícios no único dia. Vai ter uma anotação no diário de bordo. Fica claro, pessoal? É uma forma de registro, né? De sistematização aí da atividade que vocês estão fazendo. E até de acompanhar,
né? Que, nossa, já é dia 20 e eu fiz 5. Ah, é dia 23 e eu não terminei, e eu já terminei, né? Então, é uma forma de controle da atividade que vocês estão fazendo, certo? Então, faz a lista e anota no diário de bordo o que vocês fizeram. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Sem problemas? Referente à disciplina, tudo certo? Pessoal, eu coloquei para vocês o ciclo de palestra do profissional da área da química, que está com inscrição aberta, né? Já vai começar semana que vem. Então, é gratuito, vai ser online e vai ser no nosso horário de aula, certo? Então, temas bem bacanas que envolvem o profissional da área da química, certo? E também a possibilidade de mercado de trabalho, que, por incrível que pareça, os participantes da mesa redonda, né, do painel de discussão que a gente criou, ele é formado por um bacharel e 2 licenciados. Mas hoje eu tive a oportunidade de participar de uma atividade da Delegacia de Ensino de Santo Anastácio, e aí eu tinha vários alunos que me cumprimentaram, que eram alunos do bacharelado e hoje eles são professores, né? Então, a docência, ela acaba sendo um mercado de trabalho para vocês também, certo? Então, era isso que eu queria comentar. Não sei, vocês já receberam um e-mail sobre um curso que vai ter sobre as boas práticas de higienização? Receberam esse convite? Não, professor. Eu, pelo menos, não, professor. Não? Então, vocês vão receber, pessoal, um convite para realizar um curso online. Deixa eu ver o título certinho dele aqui, só um minutinho. É que eu não estou achando, pessoal. Então, eu vou encaminhar para vocês se vocês não receberam. Então, é um curso online de higiene, pessoal, nesse período de pandemia. E aí, ele é bem didático, na verdade, todos os funcionários, os professores e os estudantes da universidade, eles são convidados a fazer esse curso, e ele vale 15 horas, né? Então, acho que o total dele é que eu não li, pessoal, eu não abri para falar exatamente para vocês. Então, eu vou ler o material e aí passo as informações corretas. Mas eu só queria saber, nesse primeiro momento, se vocês já tinham recebido um e-mail falando desse curso. Então, não receberam. Não. Então, Eu aí... não, né? Tá. Então, aí amanhã eu vejo se vocês vão receber automaticamente de algum lugar ou se eu que vou encaminhar esse curso para vocês, tá bom? E por hoje era isso, pessoal. Acho que acabei até extrapolando o horário. Eu não sei com quem que vocês têm aula agora. Com a Jaque. Com a Jaque, ela deve estar esperando já, né? Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, pessoal. Boa noite para vocês, boa aula. E façam a inscrição lá no ciclo de palestra para participar e para fazer alguma coisa diferente, ouvir alguma coisa diferente essa semana. Certo? Então, boa noite para vocês, pessoal. E até segunda. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite.
Boa noite, Fernando, Graziele.